Pastor Josué. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Jesus. Deus seja louvado mais uma vez por nós estarmos aqui. Eu já me sinto de casa, como os irmãos sempre sabem, né? É uma bênção. E eu sou muito feliz por essa amizade que Deus tem nos proporcionado, Pastor Júnior, sua família. Ele ainda não me chamou para comer um bolo lá, só falta isso, para a gente selar a aliança, né? Eu também não chamei ele para ir lá em casa ainda, então qualquer um dos dois aí tem que tomar, né? É que a gente gosta de ser convidado, mas não convida, né? Aí fica difícil, né? Mas é uma bênção, Pastor Júnior, tá bom? Deus abençoe o senhor, esse ministério, Parque São Rafael, 21 anos, tempo de bênção, hein? Deus continue abençoando. Se Jesus não voltar esse ano, irmão, se Jesus vier seria bom, hein? Mas se ele não vir, que Deus continue nos dando graça, abençoando nossa família, salvando vidas, porque isso é importante, né? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Deus abençoe o presbítero Anderson, Deus abençoe o Clebinho, cada um dos irmãos. Se eu for falar o nome aqui, eu vou perder o tempo da palavra, só pedindo para Deus abençoar. Então, Deus abençoe a todos, essa juventude abençoada. A Bíblia diz que os jovens são fortes. Então, se o varão aqui falou que as irmãs é forte, imagine os jovens, hein? Então, meu Deus do céu. Que Deus abençoe. Nós temos acompanhado aqui esses cultos. Estava falando para o pastor Júnior. Eu acompanhei junto com minha família na quinta, né? Deus trouxe uma palavra sobre o coração, uma palavra muito boa. Ontem também nós ouvimos sobre a sunamita, né? Sobre o quarto lá, uma excelente palavra também, falando sobre a busca da intimidade. E hoje eu quero falar sobre aquele que você busca na intimidade. Apocalipse capítulo 1, o livro mais difícil de achar. Está no final, irmão. Estou vendo gente olhando no início. Acho que é para ver o índice, né? Está no final da Bíblia lá. Apocalipse capítulo de número 1, versículo 9 até o 20. Glória a Deus. Se os irmãos acharem, digam amém. Amém. O presbítero nos projetou aqui atrás, mas eu vou ler na minha versão aqui. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva no livro o que você vê e mande às 7 igrejas, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro e, no meio dos candelabros, um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva, lã como neve. Os olhos eram como chamas de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas, e na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo cair aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, que são as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos candelabros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém. Pode se assentar. Quando o Senhor Jesus Cristo deu essa revelação ao apóstolo João, nos versos anteriores, do verso 1 ao verso 9,
o Senhor Jesus se revela como o Alfa e o Ômega, como aquele que era, que é e que há de vir, como aquele que voltará e até mesmo aqueles que o traspassaram o haverão de ver. E antes de você se assustar com esse livro, porque tem muita gente que teme ler Apocalipse, né? A palavra Apocalipse é a mesma palavra no grego. No grego, Apocalipse é revelação. Então, quando você ouve a palavra Apocalipse, você não precisa temer, porque a indústria cinematográfica de Hollywood, quando fala de Apocalipse, fala de coisas catastróficas, ainda que o livro de Apocalipse são revelações do que irão acontecer. A grande ênfase não é assustar a humanidade com o grande dia do Senhor, que é o período tribulacional que vai ocorrer na terra sobre os ímpios. O propósito do livro de Apocalipse é revelar a glória do Senhor Jesus Cristo. É revelar que Ele é o Senhor nos céus, na terra, debaixo da terra. Ele é o Senhor no princípio e no fim. Quando ele diz que ele é o alfa e o ômega, está usando duas palavras gregas, que é a primeira e a última do alfabeto, dizendo que antes dele, irmã Alessandra, não tem ninguém. Não tem problema antes dele, não tem solução antes dele, ele é a causa de tudo. E quando diz que ele é o ômega, o final, então todo o escopo da história está dentro do centro da vontade dele. Nada é antes dele, nada é depois dele. Ele é tudo que o seu povo precisa. E aí, quando nós chegamos no versículo de número 9, que nós acabamos de iniciar a nossa leitura, nós estamos vendo aqui Jesus se revelando para João. João, quando escreve esse livro, foi provavelmente entre o ano 95 e 96 da era cristã. Era o período em que Domiciano, um imperador terrivelmente mau, persegue a igreja e manda João para essa ilha próxima ao mar Egeu, uma ilha que tinha ali na sua região um presídio, vamos chamar assim, de segurança máxima para os piores prisioneiros. E aí, tendo a vontade de passar uma boa imagem para o império, as pessoas que eram benquistas e respeitadas não eram mortas a princípio. Então, para manter a boa política, Domiciano finge que está sendo uma boa pessoa e manda João para a prisão. A tradição dos pais apostólicos dizem, da igreja primitiva dizem, não é bíblico, mas é a tradição histórica, os comentaristas dizem que antes de Domiciano exportar João para a ilha de Patmos, tentaram martirizá-lo num tacho de óleo ardente. Você pode consultar isso na literatura dos pais da igreja, também chamada de patrística. E aí, quando lançam João num tacho de óleo ardente, segundo a tradição, ele não morre. Porque Deus ainda tinha o propósito de revelar para João o fim da história, de que no final nós não estamos caminhando para um abismo, nem para uma perdição, mas o povo de Deus caminha para o triunfo, para a glória. Então Deus preserva João, não permite que ele morre, porque ele ainda tinha algo para revelar para João. E aqui eu já abro uma aspas aqui para aplicar essa palavra para a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos eu e você. Se Deus tiver algo para realizar na sua vida, não importa o que os homens façam, enquanto não chegar o tempo da sua partida, Deus lhe preserva. Já era para você ter ido na expectativa do homem. Não foi por quê? Porque Deus tem alguma obra para realizar na sua vida que eu não sei qual é. E que enquanto Ele não realizar, você não vai. Ele lhe livra, nem que seja lá no leito da UTI. Ele lhe levanta de lá e diz, ainda não é a hora. Oh, glória ao nome de Jesus. E é nesse período que Deus vai se revelar para João. Olha onde João está, excluído da igreja. Ele não está participando mais dos cultos. Quem sabe o imperador está falando, agora ele não vai mais influenciar ninguém. Agora ele não vai mais pregar para ninguém. Agora a pregação dele não vai alcançar mais ninguém. Ele está longe. Ninguém pode chegar lá. E aí o céu olhando e dizendo, ei, não existe lugar longe para mim. Não existe lugar que eu não possa alcançar. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Pode mandar ele para a ilha mais remota, no canto mais remoto da terra, mas lá eu irei revelar a minha glória para ele e vou dar um jeito de tirar João de lá.
e fazer com que a palavra de Deus volte a circular nas 7 igrejas da Ásia. Que é quando Domiciano morre, surge um novo imperador chamado Nerva, que traz um benefício para João e diz: não vai morrer na ilha de Patmos. E aí João volta para a igreja de Éfeso, que é de onde ele envia essas cartas, e morre ali, sem ser martirizado, morre por velhice. E aí a igreja continua. O que eu quero dizer com isso é que quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, Ele às vezes espera o cenário mais improvável, o lugar mais escondido que você possa imaginar, e ali Ele se revela para você. Foi no momento mais inesperado. João não colocou na agenda, João não colocou uma data específica, mas o texto diz que foi no dia do Senhor. Que dia é esse? O dia do domingo, que era o dia que a igreja reconhece a ressurreição de Jesus. Então o domingo foi o dia do Senhor, que Jesus ressuscitou, então era um domingo. E aí nesse dia de domingo o texto fala que João se apresenta como companheiro vosso na tribulação, porque nós passamos por tribulação. Companheiro vosso no reino, porque nós já participamos do reino. Mas companheiro também na perseverança, porque o reino de Deus não é daqueles que recuam, é daqueles que perseveram. E aí João fala assim: eu estava na ilha de Patmos por causa de Deus, da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me no Espírito, está falando de uma revelação de sentido. Quando ele é arrebatado no Espírito, Deus se revela para ele: achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte. O que eu quero dizer para você é que no momento mais inesperado, no momento mais improvável, Jesus se revelou para João. E quando você pega a história bíblica, você vai ver que às vezes foi nos momentos de exílio, nos momentos de abandono, nos momentos de solidão que Deus marcou a história de algumas pessoas. Quem sabe você entrou aqui se sentindo sozinha e sozinho. Quem sabe você entrou aqui sem sentir o amparo e o apoio de pai, de mãe, de pessoas que você esperava amparo e apoio e você não ouve. Quem sabe você entrou aqui mesmo sendo massacrado e machucada pelo silêncio do céu. Foi nesse momento que Deus se revelou para João. Há um comentarista bíblico chamado Plumer que ele observa um comentário muito interessante. Ele diz que foi no exílio que Jacó viu Deus lá em Betel. Quando ele só tinha uma pedra, estava perseguido, mas ele não desistiu. Foi naquele momento que Deus se revelou para Jacó, sozinho, no deserto, numa noite gelada e uma pedra. Acho que você tem mais do que uma pedra nessa noite. Acho que você tem mais do que Jacó tinha. Deus se revelou para Jacó e disse: Jacó, hoje eu estou mudando a tua história. Quando Moisés estava sozinho, lá em Êxodo, capítulo de número 3, sozinho com as ovelhas do seu sogro Jetro, atrás do deserto de Midian, foi nesse momento que Deus se revelou para Moisés e disse: hoje eu vim para capacitar você, hoje eu vim para vocacionar você, hoje eu vim para levantar você. Oh meu Deus do céu, não tinha plateia, não tinha luz, não tinha câmera, porque o céu não precisa de plateia para chamar e vocacionar ninguém, não. Deus chama no anonimato mesmo. É quando só está você, o deserto. Deus chega lá e diz: é hoje que eu vou te levantar, é hoje que eu vou marcar a tua história. Louvado seja o nome de Jesus. Foi quando, pastor Júnior, Elias estava sozinho dentro de uma caverna, pensando em desistir, que Deus se revelou para ele e disse: Elias, Elias, o que fazes aqui, Elias? Eu estou dentro de uma caverna, Senhor, no meu ânimo pedindo a morte. Deus diz: ei, eu não te chamei para querer morrer, você ainda tem unção para mais alguém. Lugar de profeta não é no escuro, lugar de profeta não é dentro de uma caverna. Sai daí, porque eu ainda irei fazer muita coisa através da tua vida. Escute isso que Deus fala ao meu coração: tudo que o diabo quer é que você aceite a caverna, tudo que o diabo quer é que você aceite essa depressão, fique dentro dessa caverna, melindroso, melindrosa. Ah, Deus não me ama, ah, Deus não me usa mais, ah, eu não tenho mais força, me mata logo, Jesus. Aí Deus me trouxe aqui para dizer: saia da caverna, porque eu ainda tenho coisa grande para fazer através de você. Louvado seja o nome de Jesus. E Ezequiel
que foi despatriado, que estava no exílio, trabalhando como escravo, mas ele disse: foi no exílio, quando eu estava junto ao rio Quebar, levando surra, amassando barro, que os céus se abriu e eu vi o Filho do Homem, com poder e grande glória, sendo escoltado pelos seus querubins e os seus serafins. Deus está dizendo: não importa quão negro, quão terrível, quão feio, quão maquiavélico seja o cenário do exílio, há uma paisagem de glória acima de você. E eu te convido, eleve os seus olhos para cima dos montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. João estava aparentemente esquecido. Fazia 65 anos, Clebinho, que ele não tinha mais ouvido aquela voz, literalmente falando. 65 anos que Jesus havia sido assunto aos céus. 65 anos que João participou da última ceia. 65 anos que João viu Jesus aparecer no meio deles e dizer: Pai, seja convosco. E a voz de Jesus era uma, porque ele ainda não havia sido glorificado nesse nível aqui. E aí, quando João ouve por trás dele essa voz, ele procura palavras para descrever essa voz. Ele diz: a voz dele era como voz de trombeta, verso de número 10. Quando se fala de trombeta, o que remete à sua memória? O que me remete à memória, quando eu estava lendo esse texto e meditando nesse texto, foi que quando Deus foi dar a palavra para Israel, lá no deserto, ele desceu no Monte Sinai, Êxodo de número 20, verso 18. A Bíblia diz que o Senhor manifestou a sua glória, anunciando a sua vinda, anunciando a sua presença, com trovões, com relâmpagos, som de trombeta, e o monte fumegava. Essa voz estava anunciando: quem está chegando aí não é o imperador. Quem está chegando aí não é político. Quem está chegando aí não é cantor famoso. Quem está chegando aí não é pregador. Quem está chegando aí nem é anjo. Quem está chegando aí é aquele que com a voz dele, num princípio, criou céus e terra. Quem está chegando aí é aquele que quando fala, a terra treme, o mortal se cala ao som da sua voz. Quem está chegando aí é aquele que quando fala, faz o que ninguém é capaz de fazer. A voz dele é como voz de trombeta. Ninguém consegue imitar a voz dele. É a voz de Jesus. Você sabe quando ele fala: o lebaracaramanto querebassuches menecaio. Deus está falando: igreja minha, o que você precisa ouvir é a minha voz. É ela que te encoraja, é ela que te sara, é ela que te coloca de pé. É essa voz que diz: eu estou contigo. Oh, glória ao nome de Jesus. Mas segura que eu tenho muita coisa para falar aqui. Olha o verso de número 11. Essa voz que é como voz de muitas águas, que é como voz de trombeta, está dizendo para João: João, eu tenho uma grande mensagem, mas essa grande mensagem eu não vou mandar para um grande homem na perspectiva humana, porque ele não vai mandar um tratado de paz para Domiciano, se revelando para Domiciano, fala: Domiciano, não persegue minha igreja. Domiciano, quem está falando é Jesus. Ele não envia essa mensagem para os imperadores, ele envia essa mensagem para a sua igreja. Ele envia a palavra dele para a igreja. Ele não tem compromisso em falar com quem não tem compromisso com ele. Ele está falando aqui: eu não falo com quem não quer ouvir a minha voz. Mas tem um povo que ama a minha voz, esse povo vai ouvi-la. Lebaracalamanto querevácio. Só para mim saber quem entrou aqui nessa noite dizendo: não é mais um ano de comemoração, não é mais um culto, não é mais um evento, mas entrou aqui dizendo: eu estou indo é para um encontro. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu estou indo é me encontrar com aquele que tem o que eu preciso. Eu quero ouvir a voz do meu amado. Igual a Sunamita falava: eu ouço a voz do meu amado vindo sobre os montes. E quando eu ouço essa voz, o meu coração palpita. É essa voz que Jesus está falando: ouça ela e nunca mais a sua vida será a mesma. Por que Deus falou com a igreja?
Porque o trabalho de Deus é primordialmente consumado na terra através de você, através da igreja do Senhor. Ele confiou o ministério do evangelho à igreja. Foi para a igreja que ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi para a igreja que ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi para a igreja que ele disse: eu irei, mas vou mandar outro consolador. Foi para a igreja que ele disse: olha, esses sinais seguirão aos que creem em meu nome, expulsarão demônios. Foi para a igreja que ele disse: quando o Consolador vier, ele vos convencerá de toda a verdade, porque falará daquilo que tem ouvido. Foi para a igreja que ele disse: eu estou dando para a minha igreja pastores, evangelistas. Foi ele que disse: o Espírito Santo é quem divide os dons para a igreja. Aleluia! Então ele me trouxe aqui para dizer: eu tenho uma mensagem para a minha igreja. Só quem é a igreja, diz Jesus. Levante a mão para o céu e diga: Senhor Jesus, eu sou a tua igreja amada. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Aí quando João ouve essa voz que diz que tem uma mensagem para a igreja, antes dele ouvir a mensagem, ele precisa saber quem que é o mensageiro. E aí ele vai nos dar umas descrições simbólicas de quem ele é. Verso de número 12 e verso de número 13. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. O verso de número 20 explica que esses 7 candelabros, ou candeeiros, ou lâmpadas, são a igreja. O verso 20 explica: quanto ao mistério das 7 estrelas, são os 7 anjos, que representam os pastores, e as 7 estrelas são as 7 igrejas. Então, é uma figura aqui. Não é que Jesus está segurando 7 estrelas, igual essas que você olha para o céu e vê 7 estrelas na mão. Aqui é uma linguagem simbólica, o símbolo representa algo, uma verdade. Então, essas estrelas aqui são os pastores e as lâmpadas são a igreja. Quando João se vira para ver, ele vê Jesus passeando no meio dos 7 castiçais de ouro. Agora, em primeiro lugar, perceba que esse material não é qualquer material, é de ouro. Diga assim: o candelabro, para muita gente, não vale nada. Mas para ele, é ouro. Eu acho que esse crente não entendeu, não. O que Jesus está falando aqui é que para o mundo, você não vale nada. O mundo não sabe o seu valor. Mas quando ele olha para mim, um miserável, e olha para você, um pobre pecador, ele diz assim: eu sei o seu valor. O ouro representa o grande valor da igreja, meus irmãos. Porque o apóstolo Pedro, na primeira epístola dele, capítulo de número 1, verso 18 e 19, diz assim: vocês não foram resgatados da vossa vil maneira de viver com coisas corruptíveis, como ouro, prata ou pedra preciosa, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado. O que Jesus está dizendo é que o seu valor é tão grande, porque ninguém tem um sangue igual dele. De Adão até o último ser humano que vai nascer na face da terra, se juntar todo o sangue humano, não vale uma gota do sangue dele. E ele está falando: eu verti todo o meu sangue lá naquela cruz, para mostrar que eu lhe amo. E eu vou lhe dizer um negócio aqui, que tem muita gente equivocada, pastor Júnior. Tem muita gente que acha que por causa da cruz, Deus lhe ama. Não é isso que o evangelho nos ensina. Deus não lhe ama a partir da cruz. Deus lhe ama antes da cruz. A cruz não é a causa do amor de Deus. O amor de Deus é a causa da cruz. João 3,16. Porque Deus amou o mundo antes da cruz. Deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não procure definição de amor em outro lugar. A maior definição de amor é a cruz. Então tem gente aí ficando depressivo porque a mulher chegou, a namorada chegou e disse: olha, amor querido,
bem, não sei como chama. Acabou o amor. Não lhe amo mais. O menino quer se matar, quer pular da ponte, ameaça matar a mulher e vice-versa. Irmãos, quando você entende que Jesus lhe ama, você não fica refém de ninguém, nem de situação, nem de circunstâncias. Então a igreja, ela tem um valor. Mas, segundo lugar, essa igreja, esse candelabro, não possui luz própria. Alguém acende a luz dela. O candelabro, ele só tem um papel: carregar a luz que alguém acende. Você não acende a própria luz, é alguém que acende a luz em você. É Deus falando assim: não adianta ser de ouro e por dentro não ter azeite. Tem que ter esse valor, reconhecer que é amada, mas tem que carregar a luz. Tem que ser cheio do Espírito Santo. É para essa igreja que Jesus está falando assim: eu passeio no meio da minha igreja. Irmão, meu coração está pegando fogo aqui. Olha só, Jesus está onde? Eu pergunto para você, Jesus está onde? No meio. Está escrito aí, está escrito ou não está escrito? Está escrito. Olha aí, igreja. Voltei-me para ver o que falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. Verso 13. E no meio, fala assim, ele está no meio. Oh, glória a nome de Jesus. Ele está no meio, irmãos. Oh, que coisa tremenda. Você já viu um aniversário ter alegria sem o aniversariante? Você já viu um casamento feliz sem a presença do noivo e da noiva? Você já viu uma felicidade sem o centro da felicidade estar no meio? Ele está falando: a igreja só é feliz quando eu estou no meio dela. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Foi ele quem falou em Mateus 18:20: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali no meio deles. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. João 19, verso 18: na hora da crucificação, crucificaram um bandido de um lado, um bandido do outro, e ele no meio dizendo: a salvação está aqui no meio, a salvação está aqui diante de vocês. João 20, verso 19: os discípulos estavam trancados, todos amedrontados, mas diz o texto: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e se pôs no meio deles dizendo: paz seja com vocês. Ele me trouxe aqui para dizer: eu estou no meio da tua casa trazendo paz. Eu estou no meio dessa igreja trazendo unidade. Eu estou no meio dessa igreja trazendo paz. Em nome de Jesus, receba paz no seu espírito. Receba paz no seu casamento. Deus me trouxe aqui para dizer: quando eu estou no meio, eu mudo a situação. Alguém acredita nessa palavra? Celebre aquele que está no meio, dizendo: eu estou contigo. Aí João, em Apocalipse capítulo 5, versículo 6: eu vi um trono. Eu vi um alto e sublime trono. E eu vi alguém no meio desse trono, cercado pelos seres viventes e pelos 24 anciãos. Ele está dizendo: eu estou no meio da minha igreja, estou no meio do céu, estou no meio dos crentes, estou no meio dos anjos, estou no meio dos bandidos para salvar. Eu estou no meio de onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Eu estou no meio, e quando eu estou no meio, eu não fico calado, apático, dormindo. Eu estou no meio para resolver, eu estou no meio para libertar, eu estou no meio para curar, eu estou no meio para batizar em nome de Jesus. Sinta a presença dele nessa hora. Só por um minuto, por alguns segundos, celebre a ele. Dê glória ao nome de Jesus, porque ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Eu sinto a presença de Jesus em nosso meio. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. O lebaracalamanto que lebaravachandorácia.
Ele está dizendo, e quando eu quero passear no meio da minha igreja, ninguém me impede. Eu entro na minha igreja, eu sondo a minha igreja, eu trabalho na minha igreja, a igreja é minha, fui eu que comprei, fui eu que edifiquei, e eu estou aqui passando. Quando eu passo eu curo, quando eu passo eu conforto, quando eu passo eu consolo, quando eu passo eu confronto. Eu estou agindo no meio. Aviva a tua obra, ó Senhor, e no meio dos anos a notifica. Em meio à ira, lembra da misericórdia. O nosso país está sofrendo o flagelo da ira de Deus. É evidente que a mão de Deus está pesando sobre o Brasil, através de ministros, de políticos corruptos. Mas Deus está falando, se a minha igreja for sensível à minha voz, ela vai entender o que eu estou fazendo. É no meio da ira que nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Só para mim pular para o próximo versículo. A promessa para os que vencem. Diz assim, você diga para quem está do seu lado. Fala assim, olha, a gente está perto. O troféu está logo ali na nossa frente. Você não venceu ainda, mas está perto. Agora fala para esse crente, olha a promessa de Deus para você. Escute, Apocalipse 7, verso 16 ao 17. Está falando daqueles que vencem a tribulação. Está falando daqueles que são perseguidos, mas não abrem mão da fé. Está falando daqueles que são apertados, mas diz, pode apertar até o sangue escorrer a última gota. Eu não vou negar Jesus, eu não vou abandonar o meu Senhor. Ah, mas vão impedir você de comprar o pão. Pode impedir de comprar o pão, tem promessa, olha a promessa. Jamais terão fome. É Jesus dizendo, sou eu quem cuido de você. Sou eu quem cuido da sua mesa. Sou eu quem cuido da sua casa. Sou eu quem cuido dos seus filhos. Jamais terão fome. Jamais terão sede, necessidades essenciais, pão e água. Deus está falando, eu não vou deixar faltar o essencial para você. Não terão fome, não terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Verso 17 para você dar glória. Pois o Cordeiro está no meio do trono. Ele as apacentará e as guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vale glória a Deus, esta palavra é para a igreja de Jesus. Glória, 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 glória seja dada ao nome de Jesus. Abra a sua boca e adore, porque Ele está falando, eu estou cuidando, eu estou cuidando. Dá glória a Deus e aleluia, aqui é de graça, irmão. Glória ao nome de Jesus. Aproveita, porque nesse momento tem muita gente em vários lugares que queria estar aqui, mas não podem. Mas hoje você pode pular, você pode celebrar, estamos em festa. Oh glória. Esse é Jesus, esse é o Jesus da igreja. Não fique pensando que o nosso Jesus é aquele que fica pregado no crucifixo com a cabeça caída, com cara de derrotado, não. O nosso Jesus está vivo. Ele está vivo. Oh glória. Aí João prossegue. Ele passeia na igreja, mas as vestes dele eram umas vestes de realeza. Verso de número 13, a parte final. Com vestes talares. Isaías 11, verso 6. Está falando do cinto dele. E diz que o cinto dele será a justiça. E a verdade será a faixa na cintura. Ele está dizendo, as minhas vestes representam
verdade e justiça. Quando ele passa, a mentira vai logo embora. Quando ele chega, a injustiça também vai. Então aqueles que estão sofrendo porque alguém está levantando acusação mentirosa, caem por terra. Aqueles que estão sofrendo porque estão sofrendo injustiça, são justificados, e ele faz justiça porque não fará justiça o juiz de toda a terra. Êxodo 39, verso 5, falando dos sacerdotes. A roupa do sacerdote tinha um cinto que era bordado com ouro. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele está dizendo, quando eu passo, eu não só levo verdade e justiça, eu também levo salvação. Esse era o papel do sacerdote, interceder. O diabo está dizendo, mata ela, Deus, mata ele, Deus. E aí a resposta para a pergunta de Jó, quem será o meu árbitro? Quem se levantará ao meu favor diante do tribunal de Deus? Aí Jesus está falando, opa, nós temos um justo advogado diante do Pai, que intercede por nós, é Jesus. Daniel capítulo 10, verso 4 ao 6, Daniel está tendo uma revelação do deslumbrar da história da redenção, e ele diz que no dia 24 do primeiro mês da sua época, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, é Jesus se revelando, com um cinto de ouro puro, de ufaz na cintura, o seu corpo era como berilo, é valoroso. O seu rosto parecia um relâmpago, é santo. Os seus olhos eram como tochas de fogo, ele vê tudo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, ele é forte. E a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão, dizendo que ninguém fala mais alto que ele. Já viu quando o filho começa a traquinar, e aí você se impõe, diz assim, aqui em casa quem fala mais alto sou eu. Aí Jesus fala sobre toda a criação. Ninguém fala mais alto que eu. Ninguém tem maior autoridade que ele. Esse é Jesus. Verso 14 de Apocalipse, capítulo 1. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a lã, como a neve. Quando eu olho para essas irmãs aqui, igual o irmãozinho falou ontem, nós devemos respeito às irmãs. É verdade. Provérbios diz que a cãs, o cabelo branco, exige de nós respeito, porque é a experiência. Então, quando você vê uma pessoa com cabelo branquinho, você já pensa, viveu muito. Ou tá velhinha, tá cansada, não consegue mais correr muito, não consegue pegar peso. É ou não é verdade? É a realidade. Deve estar tomando ômega 3, deve estar tomando umas vitaminas aí para os ossos. Mas aqui, cabelo branco não é sinônimo de velhice não, viu? O cabelo branco dele aqui não quer dizer que ele está cansado, não. Não, ninguém precisa ajudá-lo. Ninguém precisa falar para ele, eita, Jesus deve estar muito atribulado lá em cima, vendo essa confusão no mundo todo. Aí, meu Deus, como será que ele administra tudo isso? Da mesma forma que ele sempre administrou. Tudo está no controle da mão dele. Então esse cabelo branco de Jesus aqui revela a sua eternidade, a sua sabedoria e a sua santidade. Daniel 7, verso 9 ainda, diz que Daniel, tendo uma revelação de Jesus, ele diz, continuei olhando, até que foram postos uns tronos e um ancião bem idoso se assentou. Suas vestes eram branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O cabelo branco como a lã. Mas ele não está numa casa de asilo, não. O seu trono era como chamas de fogo. Imagine a cena aí, irmão. Meu Deus do céu, um trono já é bonito e um trono de fogo? Você acha que ele fica com medo de ameaça de homem? Você acha que o diabo está medindo força com ele? Quando o diabo foi apertar Jó, ele foi pedir permissão para Deus. O diabo é como um vira-lata na coleira de Deus, ele só vai até onde Deus deixa. Sabe aqueles vira-lata assim que vem latindo, e quando você bate o pé, ele põe o rabo nas pernas e baixa a orelha. É o diabo diante dele.
O diabo pintava e bordava lá em Gadara, ninguém segurava, era o pitbull. Mas quando Jesus atravessou o lago e pisou na terra, o pitbull virou Lesse, pôs o rabinho debaixo das pernas e disse: já vieste nos atormentar. É a autoridade dele. A Bíblia declara, irmãos, falando da santidade de Jesus, em Hebreus 4,15, por isso que nós o adoramos. Nós não só admiramos Jesus, nós o adoramos. Jesus não é um personagem como Aristóteles, como Gandhi, como esses grandes homens aí, ícones da paz, né? Prêmio Nobel da Paz. Não, ele é a própria paz. Diz Efésios que ele, pelo seu sacrifício, rompeu o muro de separação e fez a paz entre nós e Deus. Hebreus 4,15 diz que Jesus não conheceu pecado. Irmãos, ele não pecou com o olho, não pecou com a boca, não pecou com o ouvido, não pecou com a mão, não pecou com o coração. Ele merece a nossa adoração. É Jesus, irmãos. A Bíblia diz em Atos capítulo 3, verso 14, que Jesus é justo, o justo e santo de Deus. E como se não bastasse, presbítero Anderson, em Lucas capítulo 4, verso 34, os próprios inimigos de Jesus, os demônios, olharam para ele e afirmaram: ele é o santo de Deus. Oh, irmão, isso aqui não é pouca coisa não. É os demônios reconhecendo: ninguém é como ele. Olha só, o Josué fala: mas não acontece nada comigo. Davi, o máximo que conseguia fazer era tocar a harpa e eu ia embora de Saul, mas voltava depois. Abraão, não metia medo nele, nem Elias, nem esses grandes homens aí. Mas chegou um homem montado num jumentinho, filho de uma virgem Maria, que quando ele abriu a boca, não tinha demônio que resistisse a ele. Eu não sei como você está aqui, mas eu estou cheio de autoridade de Deus para falar aqui para você, que em nome de Jesus, todo espírito que se levanta para atribular a sua casa e a sua família, em nome de Jesus, cai por terra hoje, cai por terra agora, em nome de Jesus. Na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 15, verso 5, a Bíblia diz que nele não há pecado, ele é puro. Por isso os cabelos brancos, por isso seus cabelos puros como a neve. A santidade de Jesus significa que ele é separado dos homens, no sentido de que ninguém pode se comparar a ele. Ninguém. Então tem gente falando aí: você é o centro. Não, nós não somos o centro, não. A gente está bem na lateral. Bem na lateral. Ele é o atacante, ele é o centroavante, ele é o goleiro, ele é tudo. Jesus é tudo. E aí ele é tão bom que ele vence e diz: vem participar da vitória comigo. Ele está sobre nós, ele é elevado sobre os seres, ele é exaltado, ele é majestoso, ele é grandioso, ele é transcendente, diferente de nós, é infinitamente perfeito, ele é puro, ele não pode melhorar, ele já é bom, ele já é perfeito, não se melhora aquilo que é perfeito. Agora, com isso eu quero dizer que Jesus, ele não se enquadra em padrões que nós predeterminamos para ele. Ele não se enquadra em nosso padrão. Somos nós que nos enquadramos no padrão dele. Ele é o padrão, ele é santo, ele nunca erra, ele nunca faz algo que não seja certo. E ele me trouxe aqui para trazer essa mensagem para você. Verso 14. Os irmãos me deram bastante tempo, depois eu faço um pix. Tá bom? Verso 14. Irmãos, quando me chamam para pregar, eu não cobro, eu não peço oferta. Os irmãos às vezes nos abençoam e a gente recebe, logicamente, né? Com gratidão. Mas o nosso maior requisito para vir pregar é ter tempo para falar da palavra de Deus. Não é contar a história de carochinha, não. É pregar a Bíblia, falar o que a Bíblia diz. Então eu fico muito feliz, irmão. Você não sabe como você me abençoou com essa oportunidade. Verso 14. O seu olhar é profundo, chamas de fogo. Isso significa que ele nos conhece. Eu sei que todo mundo aqui tem um suposto melhor amigo, que talvez seja melhor amigo de outra pessoa que não você. Normalmente é assim, você tem um melhor amigo e esse seu melhor amigo tem outro melhor amigo, e às vezes você conta uma coisa para ele, daqui a pouco ele conta para o outro melhor amigo dele e assim vai embora. Mas no geral, o que eu quero dizer com isso é que mesmo você tendo um melhor amigo, ele não sabe tudo de você e você não sabe tudo dele. Porque se soubesse tudo um do outro, acabava a amizade.
Eu gosto muito do Clebinho, eu sei que ele tem uma amizade por mim, ele conhece alguma coisa da minha vida, eu também conheço alguma coisa da vida dele. Se ele soubesse tudo da minha vida, talvez rompesse a amizade e vice-versa. Agora eu vou lhe dizer um negócio, que tem alguém que lhe conhece tão bem, mas tão bem, que ele não só vê suas palavras, ele vê a intenção com que você fala. Ele não vê só suas obras, ele vê a motivação dela. Ele lhe vê por completo. Os olhos dele, como chama de fogo, significa que ele é onisciente. Por isso que no capítulo 2 ele inicia falando para as igrejas. A igreja de Éfeso, eu conheço as suas obras. A igreja de Esmirna, eu conheço as suas obras. A igreja de Pérgamo, eu conheço as suas obras. A igreja de Tiatira, conheço as suas obras. Filadélfia, conheço suas obras. Laodiceia, conheço suas obras. Ele está falando para o seu povo: eu conheço vocês de verdade. Os meus olhos são como chamas de fogo. Hebreus capítulo de número 4, verso 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Jesus, ele nos conhece, irmão. E sabe o que eu acho lindo? É que mesmo nos conhecendo, ele já podia nos castigar na hora e não nos castiga. Ele diz: mesmo você sendo falho, eu te ajudo a melhorar. Mesmo você sendo pecador, eu ofereço perdão para você. Mesmo você tendo um passado sujo, e o nosso passado é sujo mesmo. Ai de nós se não fosse Jesus, irmãos. Oh, se não fosse o sangue precioso dele. Como Davi, nós iríamos dizer: somos como uma pulga no deserto. E pior que uma pulga, irmãos. Mas ele olha para nós e diz assim: oh, não é por causa de você, é por causa do meu sangue. Eu olho você. Olha o que o texto diz no Salmo de número 1, verso 6. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A diferença não é conhecer, ele conhece todo mundo. A diferença é que aqueles que estão se esforçando, que renderam a sua vida a Jesus, estão sendo auxiliados. E ele está dizendo: eu conheço o caminho dos justos, e eu estou preparando uma vereda no meio da tormenta. Eu estou preparando o caminho para o meu povo passar, e eles irão chegar do outro lado. Salmo de número 44, verso 21. Será que Deus não teria descoberto isso? Ele, que conhece os segredos dos corações. Oh, Senhor, fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua... Ó, fica de mim, meu coração, pra sua voz. Amém. Fala-me com tua bondade. Essa é a diferença. Ele fala com bondade. Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você pereça. Salmo 103, verso 14. Ele conhece nossa estrutura e lembra que somos pó. Antes da mão dele pesar, ele diz assim: ah, deixa eu aliviar a mão, porque se eu pesar a mão, eu esmago. Então ele lembra da nossa estrutura e sabe que a gente é pó. Então ele aperta, e ele vai apertando devagarzinho. E você, ai, oh Jesus, alivia. Oh Senhor, tá doendo. Ele vai falando assim: eu tô te chamando, até onde você vai resistir? Até onde você vai lutar contra o chamado de Deus? Você que fica falando assim, a sua mulher fica insistindo: vai filho, aceita Jesus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus vai mudar a tua história, Jesus quer te salvar. E você fica dando desculpa: não, eu preciso largar a cerveja, eu preciso parar com isso. Irmão, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Jesus
Jesus quem nos alivia. Ele sabe que você é pó. Oh, Senhor da glória. João 10, verso 14. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. Então Jesus, ele tem esse olhar de fogo profundo que nos conhece. Esse é Jesus que nos conhece. Verso de número 15. Os seus pés eram semelhantes a um bronze polido, como que refinado numa fornalha. O que o texto está dizendo aqui é que os pés dele representam que ele é inabalável, invencível. Quando se fala de pecado, se fala de quê? Queda. É ou não é verdade? Você já deve ter ouvido diversas vezes o pastor Júnior pregando, e quando fala do pecado de Adão, fala que Adão caiu. Quando, não sei se o irmão mencionou ontem, na quinta-feira, sobre o pecado de Davi, mas você pode ter percebido no Salmo 51, que é um salmo de Davi, depois que ele caiu com Betseba, ou seja, queda. Fala da queda. Adão caiu, todos caíram, porque ninguém tem os pés como o dele. Ninguém tem tamanha firmeza quanto a dele. Ninguém é tão inabalável contra ele. Todos pecaram, exceto ele. Olha só, as fornalhas das aflições que Jesus passou não foram capazes de derrubar ele. Ele passou pela fornalha da aflição, por isso que os pés dele são polidos como bronze, refinados como que numa fornalha. Jesus teve diversas tentações, mas eu vou citar 3 aqui rapidinho, só para a gente sintetizar o ministério dele. Uma tentação no início, uma tentação no meio e uma tentação no final. Assim que Jesus inicia o ministério dele, Mateus capítulo de número 4, a Bíblia diz que Jesus vai para o deserto, conduzido pelo Espírito, e lá no deserto ele foi tentado pelo diabo. 3 tentações: transforma pão em pedra, pula daqui de cima, e aos teus anjos está escrito que dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Olha os reinos do mundo, se você prostrado me adorar, tudo isso te darei. 3 níveis de tentação: tentação na necessidade do seu corpo, fome; tentação de autoafirmação, se tu és o filho de Deus, pula daqui; e tentação do orgulho, que é o que mais derruba o homem. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, é isso que derruba o homem. Mas Jesus Cristo ficou de pé no deserto após 40 dias de jejum. Jesus não caiu na tentação, ele ficou de pé. Quando Adão caiu lá no jardim, Jesus ficou de pé no deserto. Oh, Jesus, ele não caiu na tentação do prestígio. Ele diz: eu sou filho de Deus, mas não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Pés de bronze, ele é inabalável. O diabo não conseguiu derrubá-lo, o diabo não conseguiu vencê-lo. Jesus nos mostra que a tentação não nos torna fraco, apenas revela quem somos. Jesus venceu, foi como homem. A segunda tentação foi a tentação no meio do ministério dele. No meio, sabe o que aconteceu? A família se levantou com Jesus em Marcos capítulo de número 3, verso 21, e o Evangelho de João capítulo 7, verso 3 ao 5. Os irmãos de Jesus, porque Jesus tinha irmão de sangue, e aí os irmãos de Jesus vieram para ele e falaram assim: você está doido, você está louco, larga de mão desse negócio de chamar discípulo, larga de mão desse negócio de querer curar o povo, para com esse negócio, desiste dessa loucura. É no meio da tentação. Quantos de nós não pararíamos? Quantas irmãs deixam de vir para a igreja por causa da pressão do marido, por causa da pressão dos pais, por causa da pressão de alguém? Jesus nos ensina: olha, onde você não consegue vencer, eu venci. Eu venci. Jesus não se deixa guiar por emoções humanas e laços humanos. O que Jesus está nos ensinando é o que ele vai ensinar depois: que se alguém não amar o Pai mais do que irmãos, não é digno de mim. Então Jesus não está só ensinando, ele está dizendo: eu estou praticando e estou ensinando para vocês. Os pés dele são como bronzes. E por último, no final do ministério dele, lá na cruz, Mateus 27, verso 40 ao 42, quando olharam para ele e falaram: desça da cruz, desce da cruz. Estava dizendo: cai, 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 deixa esse teu pé mais mole, desce da cruz.
Deixa esse teu pé mais mole, desiste da missão. E Jesus está falando, não, eu tenho os pés de bronze. Se eu cair, toda a humanidade cai. Se eu cair, não tem salvação para o Parque São Rafael. Se eu cair, não vai ter comemoração de 21 anos. Se eu cair, não tem salvação. Se eu cair, então ele ficou firme, ele não desceu, porque estava salvando. Aqui Jesus está nos ensinando que firmeza é não desistir, mesmo quando o caminho mais fácil é o escape. Jesus está dizendo, olha para os meus pés. Porque quando você pensar em desistir, você vai ter em mim inspiração para chegar até o fim. Você não vai parar, igual diz o louvor, né? Irmão, como eu queria saber cantar, irmão. Aí pronto, aí eu transformava isso aqui numa vigília. Porque tem um louvor que diz assim, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. E em nome de Jesus há uma palavra profética no meu coração. Porque o diabo está falando, você vai parar, você vai desistir. Sua família vai acabar, tudo que o diabo quer é que acabe, destrua. Mas de Deus me trouxe aqui para dizer, você não vai parar. Eu estou lhe dando uma vitamina nessa noite, eu estou lhe dando ânimo, estou dizendo, você não vai parar, eu vou te ajudar a chegar do outro lado. Verso 16, irmãos. Estamos chegando lá. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Jesus está dizendo, eu sou ainda aquele que sustento a minha igreja. Eu tenho na minha mão 7 estrelas. Irmãos, ele não só segura uma igreja, não. Ele segura a totalidade do seu povo. Ele segura a sua igreja. Com as suas mãos ele sustenta as estrelas, que são a igreja. Os filhos de Corá, cantando sobre os feitos de Deus, no Salmo 44, verso 3, ele diz assim, não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Fala para o seu irmão assim, ó, guarda a espada, irmão, guarda a espada. Se desarme, se desarme. Se desarme, porque não é pela espada. Não, você não vai usar o braço nessa guerra, não. Você está entendendo aqui o que Deus está falando? Deus está falando para a gente que está enfrentando luta e está querendo usar a arma humana para vencer. Os filhos de Corá estão dizendo, não foi com a espada, não foi com a força do braço que conquistaram a terra, foi pela tua mão direita. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço, pela tua luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Sabe por que você vai vencer? Porque tem uma mão poderosa sobre a tua casa. Sabe por que você vai vencer? Porque tem um braço todo poderoso. Sabe por que você não vai tropeçar? Porque tem um rosto brilhando sobre a tua casa. Sabe por que você não vai perecer? Porque há um amor de Deus manifesto sobre a sua casa. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Salmo 31, verso 15. Diga assim comigo, Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. É o que está escrito. Nas tuas mãos estão os meus dias. Dê um glória a Deus que eu vou lhe dizer um negócio, porque você... Primeiro você adora, eu lhe explico depois. O que Deus está dizendo é que para cada vida humana, Ele pegou um baú, um tesouro, e disse assim, para esse aqui eu vou depositar tantos dias. E esse baú vai ficar onde? Na minha mão. E aí o diabo chega e diz assim, vou matar hoje. Aí Deus abre o baú e diz assim, não vai hoje não. Por quê? Porque os dias dele estão na minha mão. Oh, aí o carro bate, aí o diabo fica de longe olhando assim, diz, eita, um acidente desse aí, as 4 rodas voou, o motor saiu voando, e o corpo dele também saiu, tá lá na grama, vou até ver, deve ter morrido. Aí Deus olha o baú e diz assim, não morreu ainda não. Porque os dias deles estão contados todos na minha mão. O que Deus está falando aqui, irmãos, é que ninguém tira a vida daqueles que estão com os dias na mão dele. Deus me trouxe aqui, eu falei que eu vim hoje para a festa, eu vim com o coração aqui para celebrar. Deus me trouxe aqui com várias mensagens, uma você vai pegar, não é possível. Ele está falando para alguém aqui, olha, os teus dias estão na minha mão. É na minha mão que estão os teus dias.
aí quando Deus tem os nossos dias na mão dele, ele não esquece nenhuma data. Ele olha para o calendário e diz assim: no dia tal o Clebinho nasceu, no dia tal o Clebinho conheceu a mulher dele, no dia tal o Clebinho teve um filho, no dia tal uma porta de emprego se abriu, ele está triste, mas daqui a pouco vai chegar um dia que a porta vai se abrir, no dia tal o carro quebrou, mas daqui a pouco tem um dia ali na frente que eu estou preparando algo melhor, no dia tal ele vai ficar doente, mas no dia X a cura vem. A nossa vida é assim, irmãos. Deus está falando: os teus dias estão contados na minha mão. Jesus é demais, Jesus é tremendo, irmãos. Sabe por que eu fico assim admirado? É admirado mesmo, assim, é contemplação. Eu fico contemplando, pastor Chone. Eu fico contemplando. Porque, Isaías 40, verso 12, diz que ele mediu com o punho as águas. Rapaz, que coisa grande, hein? Mediu com o punho as águas. Tomou a medida dos céus a palma. O universo que tem mais de 90 bilhões de anos-luz. Isso significa que se você pegar uma nave na ponta do nosso universo e viajar a 90 bilhões de anos, e viajar na velocidade da luz, significa que de uma ponta do universo até a outra você vai demorar 90 milhões de anos para atravessar a ponta do universo a outro. Galáxia, né? Porque o universo, ninguém sabe o tamanho. E o texto está falando que esse universo, Deus toma palma. Você fala: uau, que Deus grande é esse, irmãos? Você já viu o deserto do Saara? Aquelas dunas que tem lá em Natal? A Bíblia diz que ele tomou o pó da terra na medida de um éfa. Isso é na concha da mão. O pó do planeta Terra está na concha da mão de Deus. É igual aquela farinha que você derruba na mesa e você junta assim na mão para jogar no lixo. Deus está falando: todo o pó do planeta cabe na palma da minha mão. E os montes, pega o Monte Everest, pega o Monte Fuji, as cordilheiras dos Andes, pega as penínsulas dos Sinais, põe tudo na balança. Deus fala assim: eu peso os montes e os outeiros em balança de precisão. Balança de precisão é balança que mede grama de ouro. Deus está falando: os montes, eu sei até as gramas que tem. E aí, isso aqui, se você não der um glória a Deus, irmão, aí eu não vou fazer um pix pro irmão, é ele que vai fazer um pix para mim. Olha só o que diz Marcos 10:16. Então, tomando as crianças nos braços, e impondo-lhes as mãos, abençoava. Então quer dizer que esse Deus que toma os céus a palmos se fez carne para impor as mãos sobre uma criancinha e abençoar. Esse Deus tão grande se fez tão pequeno para se aproximar de você, e você fala assim: ninguém me ama. Para com isso, crente. Ele está dizendo aqui: olha, quando eu toco as minhas mãos, eu toco para abençoar. Em Mateus 20:34, ele tocou no olho do cego e o cego voltou a enxergar. Em Marcos 1:41, ele tocou no leproso e o leproso foi curado. Em Lucas 7:14, ele tocou no caixão e o morto voltou a viver. Aleluia! Jesus está falando: quando eu toco, eu gero vida. Sinta nessa noite o toque de Jesus lhe dando vida e mudando sua história. Essa mão tão gloriosa, essa mão tão grande, foi a mesma mão que quando João viu, caiu como morto. Essa mão que segura o universo na sua mão, foi lá e pegou: João, a minha mão é grande o suficiente para segurar o universo, mas ela também é suficiente para colocar você de pé. Fica de pé, João, fica de pé, João, fica de pé, João. É ele falando para você: hoje eu vim aqui, eu não vim lhe trazer uma chave, eu não vim lhe trazer uma casa, eu vim lhe oferecer a minha mão. Você quer? Então pega a minha mão e se coloca de pé na presença dele. Verso 16, parte B. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes.
Lembrando que a gente está falando de linguagem simbólica. Existem algumas palavras para espada no grego, que significa espada curta. Essa espada aqui é uma espada chamada ronfalha. Ronfalha é uma espada grande, meia curva, que servia tanto para batalha em campo quanto para penetrar escudos. Quando João disse que da boca dele sai uma espada aguda, a expressão grega é ronfalha. Ele está dizendo que a palavra de Jesus não conhece escudo. A palavra dele não pode ser impedida. Ela vai e cumpre o seu propósito. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de penetrar os pensamentos e as intenções do coração. Jesus falou e a água se transformou em vinho. Jesus falou, a tempestade cessou. Jesus falou, o tempo se aquietou. Jesus falou, os demônios foram vencidos. Jesus falou, pessoas foram salvas. Jesus falou e curas aconteceram. Jesus falou e mortos ressuscitaram. Somente a palavra de Jesus faz o que nenhuma palavra é capaz de fazer. E por último, o rosto de Jesus brilha. Seu rosto brilhava como o sol em todo o seu fulgor. É mais fácil você andar sobre a superfície do sol do que você contemplar a face dele e manter-se de pé. Você se encurvará diante da glória de Jesus. Em Mateus 17, verso 12, Jesus transfigurou-se rapidamente e uma voz disse: esse é o meu filho, a ele ouçam. O rosto de Jesus, e isso aqui, quando eu estava meditando, eu já estou um bom tempo meditando nessa palavra. Quando eu cheguei no rosto, eu fiquei meditando, e aí Deus falou assim: eu mostrei a minha glória para João, porque João estava sofrendo. João já estava velhinho. João estava sofrendo muito, longe da igreja, saudade do culto, longe dos familiares, se tinha abandonado. Mas quando ele viu a minha glória, ele esqueceu. E aí eu anotei: o rosto de Jesus nos faz esquecer a dor. Sabe por que o diabo não quer que você venha para a igreja? Você vem na igreja, aí a pregação da palavra expõe o rosto de Jesus e a dor vai embora. Aí o diabo, não, se ela for para a igreja, se ele for para a igreja, a dor vai embora. Eu não quero que ele vá para a igreja, porque se ele for para a igreja, a dor vai embora. E Jesus fala assim: o meu espírito vai levá-lo até a igreja. E aí você começa a ouvir de Jesus. Você até esqueceu que tem boleto para pagar. Não esqueceu ou não esqueceu? Esqueceu. Aí, ó, que coisa gloriosa. Você até esquece da dor. Mas Deus não quer só que você esqueça e quando saia lá fora, a dor volte. Ele quer que você pegue essa dor, entregue na mão dele e ele mande ela embora. Ele resolve esse problema. Ele manda a dor embora. Ele manda o sofrimento. Ele manda o cansaço. Por isso que ele levantou João. E nós seremos tomados por tamanha admiração quando contemplarmos a face de Jesus, que nos prostraremos em adoração. E aí quando João cai como morto, Jesus o coloca de pé, ele fala uma coisa para João que você já sabe, mas talvez esqueceu. Projete para mim o verso 17, presbiteranos, por favor, já está lá. As mãos que sustentam a igreja colocam João de pé. Ele diz: caí como morto. A sua mão direita me colocou de pé. E ele disse: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. O que Jesus está dizendo é: se você me conhecer, você não vai ter medo de nada. Se você souber quem eu sou, você vai ser encorajado. Aí ele diz assim, ó: eu sou o último. Olha lá, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. O que ele está dizendo? A minha natureza é essa. Essa é a minha natureza. Eu sou divino. Eu sou eterno. Ele está falando da sua natureza. Verso 18, presbiteranos, por favor. Estive morto. Ele está falando da minha missão. Essa foi minha missão. Ir para a terra e morrer. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Ele está dizendo: eu fui para a terra com a missão. Eu fui para a terra executar uma missão, mas a minha missão não fracassou. Estou vivo para todo sempre. É ele dizendo: missão concluída. Eu venci a morte, aquilo que o homem mais teme, eu venci.
Oh, louvado seja o nome dele. Aleluia. Fala da sua missão. Verso 18 ainda. Mas estou vivo para todos sempre. Verso 19 e 20. Ele fala assim: eu tenho na mão a chave da morte e do inferno. Ele está falando, essa é a minha exaltação. Quando eu morri, todo mundo pensou que era o fim. Mas ao terceiro dia eu me coloquei de pé dentre os mortos. E em breve voltarei para me revelar a você integralmente como aquele que vive para todo sempre. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vou passar o microfone para o pastor Júnior aqui. Mas se tiver alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida a esse Jesus que é glorioso, que é tremendo, que é tudo isso que nós falamos e um pouco mais, saia do seu lugar, venha aqui na frente, entregue sua vida para Jesus, volte para Jesus, e que Deus em Cristo te abençoe. Eu oro rapidamente. Senhor Jesus, em teu nome, eu peço ao teu Santo Espírito que o Senhor aplique esta palavra ao coração da tua amada igreja. Que a tribulação, que a situação difícil não possa ofuscar de nós quem tu és. Eu oro para que o Senhor abençoe esse ministério, Parque São Rafael, na pessoa do pastor Júnior e toda a membresia desta igreja, Senhor Deus. E que o Senhor continue acrescentando membros à igreja, porque é o Senhor quem envia ovelhas, é o Senhor quem levanta obreiros, é o Senhor quem edifica a igreja. E se tem alguém aqui nessa noite, Senhor, que ainda mesmo depois de ouvir essa palavra está relutando, que o teu Espírito o convença e o mostre que o lugar que nós funcionamos de verdade é no centro da tua vontade, nas tuas mãos. Em nome de Jesus eu oro pedindo que o Senhor seja glorificado e que essa palavra que é viva e penetrante vá e cumpra o resultado, Senhor Deus, pelo qual ela é enviada. Eu te louvo, e a minha última palavra nessa noite é: glória seja dada a Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.